Quanto ao diagnóstico da doença de Wilson, podem ter várias circunstâncias para levar a um diagnóstico mais preciso, dentre os quais as manifestações clínicas são importantes. Tem as manifestações clínicas, como nós falamos, as hepáticas, as neurológicas, as psiquiátricas e a presença dos anéis de Kaiser-Fleischmann. Não significa que não, se não tiver o anel, não vai ser, mas é um sinal interessante. É patognomônio da doença, mas se não houver, lembrando, não significa que ele não possa vir a desenvolver, porém é incomum isso acontecer. Já falamos, já mostramos uma figurinha para você, mas só para lembrar, esses anéis correspondem ao depósito anelar de cor dourada a verde acastanhada na membrana chamada descemet em torno da córnea. Fica meio que escurecidozinho, meio acinzentado, meio acastanhado, mostrando a presença de depósitos irregulares que não deveriam estar lá de cobre. Outra circunstância interessante são as cataratas em girassol, que é o acúmulo de cobre na lente do olho. Então, essas manifestações aqui sugerem a possibilidade de se estar diante da doença de Wilson. Outra coisa importante são os testes bioquímicos, que observa-se aí as atividades das enzimas marcadoras de lesões hepáticas. Nesse caso, por exemplo, o aspartato aminotransferase, o ST, a alanina aminotransferase, ALT, a fosfatase alcalina, ALP, e a gama-glutamil-transpeptidase, gama-GTP. São enzimas que dizem respeito à presença de lesões hepáticas, então devem ser também investigadas. Outra investigação para se ter um diagnóstico preciso são os níveis séricos de ceruloplasmina, CP. Níveis inferiores a 200 mg por litro podem ser condizentes com a patologia. O cobre sérico também pode ser pesquisado. O cobre não ligado à ceruloplasmina e, neste caso, se ele estiver elevado em padrões superiores a 250 microgramas por litro, também podem ser significativos para o diagnóstico. A excreção urinária do cobre também deve ser levada em conta. Se estiver maior que 100 microgramas em 24 horas, em pacientes sintomáticos, também deve ser levado em conta. Outra coisa importante é a concentração de cobre no fígado. Considera-se elevado quando aumentado em 250 microgramas por grama em tecido seco. Outra circunstância que deve ser levada em conta são os testes genéticos, e neste caso, análise do haplótipo e análise direta de mutações por sequenciação. Outra circunstância importante é a neuroimagem. Ressonância magnética, vai ser observado o sinal da face do panda gigante. Na ressonância, essa face representa uma hiperintensidade simétrica na substância cinzenta periaquedutal e também uma hiperintensidade do tálamo bilateral associada a uma hipointensidade nos núcleos rubro ou vermelho e na substância negra. Aqui está para você, dá para perceber claramente, ó, uma face gigante do panda, face de panda gigante. Está aqui os olhinhos, né, como se fosse a face do panda gigante. Isso na ressonância magnética. Também pode-se observar a presença de acúmulo de cobre na tomografia computadorizada. E outro é o screening familiar, que é o estudo do histórico familiar para ver se há alguma circunstância que deve ser levada em conta, a presença dessa patologia que possa levar, nem que seja ao acúmulo do cobre em pacientes conhecidos para o estudo no screening familiar. Quanto ao tratamento da doença de Wilson, aqui não é o nosso objetivo passar um tratamento específico, mas apenas falar de uma forma bem leve sobre essas possibilidades. O tratamento pode ser sistêmico e, nesse caso, devemos limitar o acúmulo de cobre no organismo a nível de alimentação e nessas circunstâncias. Agentes quelantes de cobre, sais de zinco também podem ser evitados. O uso da penicilina, que é a droga de escolha mais específica nesse tratamento, e atua formando complexos e melhorando a função hepática. Tem também a trientina, outro fármaco, utilizado para iniciar o tratamento. Depois, observa-se que de fato é, e aí passa a ser a penicilina. Dieta pobre em cobre e a presença da equipe multiprofissional,
que aí tem o caso aí do psicólogo, para melhorar a questão da aceitação do paciente, da família, tem a questão do fonoaudiólogo, que ajuda um pouquinho lá na disartria, tem o fisioterapeuta, que ajuda na parte das manifestações motoras, e por aí vai. Mas a presença de uma equipe multi ajuda bastante esse paciente se recuperar de uma forma mais global, melhorando a sua qualidade de vida. One essential mineral that our body needs to get through the diet is copper, and typically we take in about 1 to 2 milligrams per day from the food we eat, things like whole grains, beans, nuts, and potatoes. But really, our body only needs about 0.75 milligrams per day, so that extra copper is excreted. About 90% of the excess copper is excreted into the bile, where it eventually ends up as fecal copper, and the other 10% is excreted in the urine. In Wilson disease, there's a genetic defect that results in the excess copper being kept in the body and deposited in various tissues, where it's not supposed to be. And just like iron, free copper reacts with hydrogen peroxide in the body to form the hydroxyl radical, a reactive oxygen species that's pretty good at damaging tissue. So over time, those tissues are seriously damaged by free radical generation. Now, your liver cells, or hepatocytes, play a really important role in helping the body get rid of excess copper. So usually, the copper from the diet is absorbed in the small intestine via enterocytes and passed off into the portal vein to the liver. Once it's in the liver, it's sent to a special transport protein called ATP7B, which has a couple super important jobs. The first job is that it binds copper to apoceruloplasmin, which is the major copper-carrying protein in the blood and is responsible for carrying 95% of the copper in the blood. After it binds copper, it's then just called ceruloplasmin, and this guy can haul 6 molecules of copper at once. ATP7B's other job is to gather up the rest of the copper into vesicles to be exocytosed into the bile canaliculi, where it goes into the bile and is eventually excreted. With Wilson disease, there's an autosomal recessive defect in this ATP7B transport protein. As you could probably guess, that means it can't incorporate the copper into ceruloplasmin or excrete it into the bile. Since it's not doing either of these things anymore, the copper builds up inside the hepatocyte and starts to produce free radicals. Eventually, all this built-up copper and free radical damage injures or destroys the hepatocyte, causing free copper to spill out into the interstitial space and from there into the blood supply, where it's circulated to and deposited in other tissues, where it also causes free radical damage over time. One organ in particular is the brain, and for this reason, Wilson disease can have serious neurological symptoms and complications. Depending on where it deposits, it can cause different disorders. If it deposits in the basal ganglia, it can cause a movement disorder that's a lot like Parkinsonism. If it gets to the cerebral cortex, it can be toxic to neurons and can lead to neuronal cell death and dementia. One place that it can deposit that can be helpful for diagnosis is in Descemet's membrane of the cornea, which is the membrane between the stroma and the endothelial layer of the cornea. So you'll look for something called Kaiser-Fleischer rings, which are visible copper deposits in the cornea. For symptoms, Wilson disease typically causes liver damage first in younger children and preteens, and this often progresses from acute hepatitis to cirrhosis and liver failure. If someone older has the disease, neurological problems will likely manifest first. Typically, when you look at someone's blood with Wilson disease, you'll note a couple pretty key things. One is that there'll be an overall decreased level of ceruloplasmin in the blood, because remember that you need apoceruloplasmin to bind to copper for it to be ceruloplasmin. So without ATP7B binding copper to apoceruloplasmin, all you have is apoceruloplasmin, which is relatively unstable and doesn't last very long in the plasma. This can be important for diagnosing Wilson disease early on. Another key feature to note, as hepatocytes are damaged, they release free or unbound copper, which will lead to increased free copper in the urine. Other common complications from deposited copper in other tissues include an enlarged liver and spleen, hepatosplenomegaly, renal disease due to damage to the proximal tubules of the kidney, and hemolytic anemia due to direct damage that circulating free copper causes to red blood cells. Treatment for Wilson disease involves an initial acute decoppering therapy, followed by maintenance therapy to keep copper levels within the normal range. Treatment options include copper chelators such as trientine, penicillamine, an alpha amino acid metabolite of penicillin without antibiotic properties, and tetrathiomolybdate, and zinc salts. Copper chelating agents bind free copper in the blood and tissues to facilitate excretion.
Also though, patients can be given zinc salts, which increases the production of metallothionein proteins in intestinal cells. This protein binds to copper and traps it in the cell, which is shed and excreted in the feces. Finally, if the liver's been damaged to the point of cirrhosis and liver failure, a liver transplant may be needed. Alright, as a quick recap. Wilson disease occurs when there's an autosomal recessive defect in the ATP7B gene, which encodes a protein that's essential for copper transport and excretion. Excess copper is detrimental to the body because it can accumulate in the brain and liver where they generate free radicals, leading to neurological disorders or liver failure. Treatment involves an initial decoppering therapy with continued maintenance therapy to keep copper levels within the normal range. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.